Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos. Estamos de volta com o nosso estudo sobre o sermão temático. O assunto é o amor de Deus e a mensagem está subordinada ao tema Características do amor de Deus. Fique conosco e nos acompanhe em mais uma aula, em mais um exemplo de sermão temático. Estamos iniciando aqui o nosso sermão temático. O assunto é o amor de Deus. Então, do assunto, lendo as Escrituras, uma porção das Escrituras ou em toda a Escritura, você encontra um tema bíblico, porque está em toda a Bíblia ou em partes da Bíblia, porções da Bíblia. Então, ao encontrar um assunto, você procura elaborar o seu tema. E nós já passamos aí como se elabora o tema de um sermão temático, especialmente aí a partir dos vídeos de número 17. Então nós encontramos aí o assunto, o amor de Deus, e do assunto nós extraímos uma mensagem subordinada ao tema. Que tema? Características do amor de Deus. A nossa introdução traz o seguinte: o amor de Deus é a razão pela qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem, de acordo com Pilma. Então, o amor de Deus é a razão pela qual ele deseja e procura relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem. Observe aí a primeira característica do amor de Deus. A primeira característica do amor de Deus é que o amor de Deus é sacrificial, é um amor doador. Ele deu seu filho por amor. João capítulo 3, versículo de número 16 e 17. É interessante que no versículo de número 16, a palavra de Deus nos diz, Jesus enfatiza isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre a entrega, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então, explicação. Deus deu o seu Filho para morrer pela humanidade, o justo pelos injustos. E ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, fracos e inimigos, de acordo com o texto de Romanos, capítulo 5, verso de número 7 a 10. A aplicação: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora, Deus é propício a nós, Deus é favorável a nós, de acordo com 1 João, capítulo 4, verso 10 e Efésios, capítulo 2, verso 2 a 5. Vejamos aí uma segunda característica do amor de Deus. O amor de Deus é soberano e é razão de nossa eleição. De acordo com Deuteronômio, capítulo 7, o verso 7 e 8, Deus está ali enfatizando, mostrando ao povo de Israel por que o escolheu. Deus diz: não é porque vocês eram um povo forte, um povo grandioso em número, não, mas porque o Senhor vos amava e achou prazer em vós, ou teve prazer em vós. Então o amor de Deus é soberano. Deus nos escolheu e ele compartilha o seu amor conosco. Então veja aí a explicação. O seu amor, o amor de Deus é soberano na escolha do seu povo. Portanto, não é por méritos, e sim por causa do amor de Deus. Observe o que diz Romanos, capítulo 9, o verso de número 11 até o 13. O 11 diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Deus
chamou. Deus escolheu. E por quê? Porque Deus ama e o seu amor é soberano. Ele escolhe antes mesmo de nascermos. E antes de escolhermos fazermos o bem ou o mal, Deus já havia escolhido o seu povo. Ele escolheu Jacó, Israel, o povo de Israel, e ele nos escolheu como igreja. Aplicação: Deus nos amou. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. A terceira característica do amor de Deus é que o amor de Deus é perfeito. Tem como base a sua aliança. Jeremias 31, do 1 ao 3, a parte A, vai falar justamente da aliança de Deus com o seu povo, que começou com Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 12, do 1 ao 3. E com a igreja começou na cruz do Calvário, através de Jesus, a aliança da cruz. Veja a explicação. Deus ama o seu povo com base na aliança. De acordo com Jeremias 31, 1 a 3, ele afirma o seguinte: eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Nós usamos aí a versão NTLH. Em relação aos materiais de estudo, é o vídeo de número 2, quem vai especificar e explicar quais os materiais. Está incluso aí a nova versão ou a nova tradução da linguagem de hoje. A aplicação: o amor de Deus tem como base a aliança do Calvário, em que Cristo morreu por nós, para nos reconciliar com Deus. Efésios capítulo 2, verso de número 16. Assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Está lá na carta de 1 João capítulo 4, verso de número 19. O amor de Deus é perfeito, tem como base a sua aliança. A quarta característica do amor de Deus é que o amor de Deus é fiel e é o fundamento de sua fidelidade. Jeremias 31, 3, parte B. Explicação: Deus ama fielmente o seu povo e os atrai para si, e os desposará em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e em fidelidade. Oséias 2, 19 e 20. Na história de Oséias, o profeta, Deus fala com Oséias e ele casa-se com uma mulher infiel. Essa mulher, ela volta-se para os seus amantes, adultera, se prostitui, e Oséias novamente traz ela de volta para viver com ele. É uma analogia representando aí o amor de Deus pelo seu povo, um povo ingrato, infiel, que se prostitui com outros deuses, que adultera com outros deuses, mas Deus, ele procura esse povo, ele atrai esse povo novamente para si. É o que a história de Oséias nos revela. A aplicação: o amor de Deus jamais acaba. Deus não nos ama mais quando estamos mais fortes, e nem menos quando nos mostramos fracos. E as Escrituras garantem que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo de número 8, o versículo de número 38 e 39. A quinta característica do amor de Deus é que o amor de Deus é a expressão máxima de amor. É o amor no mais alto grau. É o amor ao máximo. João 13, verso de número 1. Observe a explicação. Deus amou o mundo de tal maneira, ou tanto, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, em João 3,16. Esse de tal maneira é uma expressão que denota a falta significativa, fidedigna, do que significa o amor de Deus. Não dá para quantificar, nem para qualificar esse amor. Ele é muito grande, é a expressão máxima de amor
amor de Deus pelo mundo. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, muito profundo isso. A aplicação: Deus nos amou tanto que nunca houve nem jamais haverá um amor assim igual ao de Deus. Deus nos amou ou amou os seus discípulos até o fim, até o limite máximo do amor. Não é até a hora que ele morreu, mas ele amou até o fim, até o limite máximo, aonde o amor, só o amor pode alcançar, e esse amor é o amor de Deus, e ele foi lá e amou ao máximo, o limite máximo do amor. Agora veja aí o que diz na carta de 1 João capítulo 3:1. Vede quão grande amor o Pai, ele nos ama. Vejamos aí a explicação do sermão temático. Uma observação importante, antes de falarmos sobre isso, é que você pode acrescentar alguma outra característica do amor de Deus que você encontrar nas Escrituras ou quando montar o seu sermão temático. Observe aí porque o sermão ficou desta forma. Primeiro, o esboço começa com um tema, porque o sermão temático sempre começará com um tema. Características do amor de Deus. Segundo, os pontos principais derivam do tema. Os pontos principais desenvolvem o tema dado ou sugerido. Quarto lugar, todos os tópicos principais descrevem as características do amor de Deus. Quinto, o sermão temático tem uma ideia central, característica do amor de Deus. Portanto, nós vamos limitar o esboço a essa ideia. Ideias como o significado do amor, as evidências do amor de Deus, as revelações do amor de Deus, nós vamos omitir, porque o nosso assunto é as características do amor de Deus. Você que está nos acompanhando e ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe aí, ative as notificações para você continuar acompanhando as aulas e os exemplos de sermões temáticos e os próximos tipos de sermões. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.